Câmara Municipal de Pirapozinho, edifício vereador Vicente Pelim, plenário vereador Francisco Gomes de Andrade. Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2016, estamos dando início a mais uma sessão ordinária, início dos trabalhos do segundo semestre de 2016. Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Antônio Carlos Conago. Presente. Cícero Alves Maia. Presente. Claudecir Malafon. Presente. Claudinei Dinello. Presente. David Santos. Presente. Ivan Zocante. Presente. José Maria Berbete, presente. Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Mário de Melo Zito. Presente. E Paulo Sérgio Ventura. Presente. Informando que todos os vereadores presentes. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa de vossas excelências a ata da sessão anterior. Com o silêncio dos senhores, declaro a mesma aprovada regimentalmente por unanimidade. Antes de dar sequência à sessão, essa presidência gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Novo Milênio e também aos nossos telespectadores e também ouvintes do site da Câmara, através da TV Câmara. Cumprimento também os nossos amigos e cidadãos pirapozenses presentes aqui nas galerias, professora Gerda, seu esposo Manuel Neco e o meu amigo, grande amigo Eliel. Sejam bem-vindos nesta casa. Em andamento a sessão, vamos passar para o expediente sem votação. Ofício número 012/2016, contabilidade. Encaminho o balancete da receita e despesa. Venho por meio desse encaminhar a vossa senhoria os balancetes da receita e despesa relativo ao mês de maio de 2016. Atenciosamente, Gerson Feliz dos Santos Neto, contador, ao senhor presidente. O referido balancete está à disposição dos vereadores e dos cidadãos pirapozenses na Secretaria da Casa. Ofício número 014/2016, contabilidade. Assunto: encaminha balancete da receita e despesa. Venho por meio deste encaminhar a vossa senhoria os balancetes da receita e despesa relativo ao mês de junho de 2016. Atenciosamente, Gerson Felício dos Santos Neto, contador. Assim como anterior, essa presidência informa aos senhores vereadores e aos cidadãos que o referido balancete relativo a junho de 2016 da Prefeitura Municipal está à disposição dos senhores na Secretaria da Casa. Daremos leitura agora às respostas dos requerimentos. Encaminho a vossa excelência a resposta ao requerimento acima referido conforme segue. Requerimento número 732, autor Antônio Carlos Conago, solicita a cópia do documento referente ao encerramento das atividades da ASCIP, Associação Sociedade Civil de Interesse Público de Pirapozinho. Encaminhamos ao nobre vereador cópia dos seguintes documentos. A. Termo de notificação de encerramento do termo de parceria com a CIP, considerando a sentença confirmada em segunda instância proferida nos autos da ação civil pública, processo número 547, da segunda vara do trabalho de Presidente Prudente, obrigando o município a romper o vínculo jurídico com a CIP. B. Cópia da ata da Assembleia Geral dos Funcionários da CIP, realizada na data de 4 de dezembro de 2013, com cópia do termo de ajuste de conduta firmado entre o município de Pirapozinho e a CIP e o Ministério Público do Trabalho. Requerimento. Autor, vereador Mário de Melo Zito, solicita informação sobre o pagamento de horas extras aos motoristas que exercem atividade no setor de saúde, bem como se existe a possibilidade de ampliação do quadro de motorista. Informamos
autor do requerimento, que as horas extras aos motoristas que exercem atividade ao setor de saúde estão sendo pagas regularmente. Quanto à possibilidade da impressão do quadro de motorista, no momento não há como realizá-lo, haja vista o índice legal da folha de pagamento de um funcionalismo público municipal. Requerimento número 736. Autor, vereador Lucas Padovani Santos Pavani, solicita informações no que tange ao modelo das capas de chuva dos funcionários que trabalham nos caminhões de recolhimento de lixo. Informamos ao autor do requerimento que as capas de chuva são entregues aos servidores referidos. O município está estudando a possibilidade da troca do modelo da mesma conforme requerido por Vossa Excelência. Requerimento 737, autor vereador Lucas Padovani dos Santos Pavani, solicita informações sobre o tipo de material que reveste o piso das salas das creches, informando ainda a possibilidade de colocação de borracha atóxica tipo EVA. Informamos ao autor do requerimento que contamos com o e-mail que possui o piso tipo tatame em EVA, bem como o piso emborrachado, além de utilização de tapetes. A Divisão Municipal de Educação está elaborando estudo para aquisição de camas infantis para todas as EMEIs, eliminando de vez o contato com o piso. Requerimento número 738 do mesmo vereador, solicita informações sobre a construção da unidade da Agência da Previdência Social em nosso município. Informo ao autor do requerimento que, conforme Lei Municipal 4.099, de 4 de 12 de 2014, aprovado por essa Casa Legislativa, ficou prorrogado por mais 3 anos o prazo constante da parágrafo 1 do artigo 2º da Lei Municipal 3.602, de 9 de 10 de 2009, que trata da construção do prédio da Agência da Previdência Social em nossa cidade. Qualquer informação além da que é prestada deverá ser solicitada ao Ministério da Previdência Social, o órgão responsável pela obra em questão. Requerimento número 739 do mesmo vereador, solicita informações sobre os projetos sob responsabilidade da assistência social em execução, apontando os locais em que ocorre, bem como a quantidade de pessoas atendidas pelo mesmo. Informamos ao autor do requerimento que foi solicitada à Divisão Municipal de Assistência Social a elaboração de relatório e, assim que concluído, será encaminhado a essa Câmara Municipal. Requerimento número 740, vereador José Maria Berbetti, solicita informação sobre os cuidados adotados pela administração municipal no que se refere à nascente existente na adjacência da rua Walter Ambrosio, Jardim Novo Horizonte, nesse município, onde estão sendo realizados serviços de colocação de galeria para o escoamento de águas pluviais. Informamos ao autor do requerimento que todos os cuidados estão sendo tomados pelo setor de meio ambiente do município para a preservação das nascentes ali existentes. Requerimento número 741 do vereador David Santos, solicita informações sobre o local disponibilizado pela administração municipal destinado ao abrigo de animais, cães e gatos. Informamos ao autor do requerimento que, quanto ao espaço físico, foram feitas adequações e reformas básicas para abrigar esses animais. Outras necessidades estão sendo providenciadas e, quanto ao médico veterinário, o mesmo foi designado através da portaria 11, número 11 de 2016, tudo em conformidade com o TAC, firmado entre o município e o Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Pirapozinho. Requerimento número 743, autor vereador Claudinei de Nelo, solicita informações sobre eventuais procedimentos administrativos objetivando desapropriação de faixas de terras localizadas mais da rodovia SP-425, no trecho compreendido entre os trechos de acesso à cidade para fim de construção da via marginal. Informamos ao autor do requerimento que a referida obra já está em estudo por parte dessa administração municipal. Salientamos que a via marginal do lado direito da SP-425, do trecho compreendido entre o trevo da Sina e o frigorífico, faz parte do projeto do DR. Requerimento número 749, autor vereador David Santos, solicita informações sobre o processo para a implantação de academia ao ar livre. Informamos ao autor do requerimento que a documentação foi encaminhada a GICOV, Caixa Econômica Federal, Presidente Prudente de São Paulo, na data de 11/7/2014,
2016. O contrato já foi assinado, aguardando autorização por parte do órgão acima citado para abertura de procedimento licitatório. Requerimento número 752, vereador Mário de Melo Zito solicita informações sobre eventuais planos e ou programas visando a conservação e preservação de rios, córregos e nascentes existentes em nosso município. Informamos ao autor do requerimento que o setor de meio ambiente do município já desenvolve ações no sentido de preservação dos mesmos. Requerimento número 753, do mesmo vereador, solicita informações sobre a viabilidade para concessão do reajuste anual dos servidores da Prefeitura Municipal. Informamos ao autor do requerimento a revisão geral anual dos servidores públicos municipais foi concedida integralmente. Requerimento do mesmo vereador solicita informações sobre eventual cronograma de obra, bem como a previsão de entrega do campo de futebol localizado no Jardim Natal Marrafão. Informamos ao autor do requerimento que a empresa responsável abandonou a obra. A mesma foi notificada para retornar ao serviço e, caso contrário, o contrato será rescindido e haverá necessidade de abertura de novo procedimento licitatório. Requerimento número 755, do mesmo vereador, solicita informações sobre eventual cronograma de serviço, tendo por objetivo a manutenção e a conservação de estradas rurais. Informamos ao autor do requerimento que todas as estradas rurais do município estão em condições de trafegabilidade, recebendo por parte do setor de obras constantes vistorias e reparo quando necessário. Aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto da mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Orlando Padovan. Daremos leitura agora ao próximo requerimento enviado à Câmara. Ministério Público do Estado de São Paulo. Desculpe, ao próximo ofício. Desculpe, vereador Lucas. Pirapozinho, 16 de junho de 2016. Ofício número 369/2016. Referente inquérito civil número 166/2015. Ilustríssimo senhor, venho por meio do presente remeter a cópia da recomendação em anexo para ciência e eventuais providências de sua alçada. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Promotora de Justiça, Fabiola Castilho. Promotoria de Justiça da Comarca de Pirapozinho. Recomendação administrativa. Inquérito civil número 14.0384/166/2015-5. Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência administrativa, conforme o artigo 127, caput, e 129, inciso 3º da Constituição Federal. Considerando que são princípios norteadores da administração pública e seus respectivos gestores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, artigo 37 da Constituição Federal, considerando que o princípio da impessoalidade impõe o tratamento igualitário aos cidadãos, sendo inadmissível a contratação de qualquer pessoa sem a prévia realização de concurso público, instrumento colocado à disposição da administração pública para conferir tratamento isonômico aos interessados na obtenção de qualquer cargo público, considerando que o princípio da eficiência possui como desdobramento natural o dever da administração pública de contratar funcionários mediante concurso público para atender satisfatoriamente às necessidades dos administradores, colocando à disposição do serviço público profissionais gabaritados, considerando que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e artigo 115 do inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo.
Considerando que, embora o município seja dotado de autonomia política e administrativa dentro do sistema federativo, artigo 1º, 18 da Constituição Federal, tal autonomia não tem caráter absoluto, pois encontra limitação nas regras estabelecidas pela Constituição Federal e Estadual, dentre as quais a obrigatoriedade do preenchimento dos cargos públicos pela via do concurso público de provas ou de provas e títulos, com exceção dos cargos em comissão. Considerando que, segundo o doutor professor L. Lopes Meirelles, a criação de cargo em comissão em modos artificiais e não condizentes com os praxes do nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional do concurso. Considerando que podem ser considerados de livre nomeação e exoneração apenas aqueles cargos que, pela própria natureza das atividades desempenhadas, exijam excepcional relação de confiança e lealdade, isto é, verdadeiro comprometimento político e fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, que vão bem além do dever comum de lealdade às instituições públicas, necessárias a todo e qualquer servidor. Assim, por tal motivo, os cargos em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita de um agente que, sobre ser de confiança da autoridade nomeante, se disponha a seguir sua orientação, ajudando a promover a direção superior da administração. Por essas razões, percebe-se quão necessária a essa fragilidade do liame. A autoridade nomeante não pode se desfazer desse poder de dispor dos titulares de tais cargos, sob pena de não poder contornar dificuldades que surgem quando o nomeado deixa de gozar de sua confiança. Daí a afirmação que é inconstitucional a lei que cria cargo em comissão para o exercício de funções técnicas, burocráticas ou operacionais de natureza puramente profissional, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento superior. Considerando que, conforme apurado pelo Ministério Público nos autos do inquérito civil número 14.0341.166/2015, e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do procedimento TC 1781/026/12, a Prefeitura de Pirapozinho apresenta em seu quadro de cargos assessor do diretor de Divisão Municipal de Desenvolvimento Econômico, encarregado de almoxarifado, superior de licitação, encarregado do setor de pronto-socorro municipal, chefe de cozinha piloto, coordenador comunitário do trânsito, assessor de orientação educacional, chefe de garagem municipal, chefe de limpeza pública, chefe de vigilância sanitária, chefe de corte e costura, chefe de obras, encarregado do centro de saúde, encarregado do departamento de cultura, encarregado do setor de odontologia e motorista de gabinete, de provimento em comissão, mas que não apresentam de fato funções de direção, de chefia ou de assessoramento, e sim técnicas burocráticas e operacionais. Considerando que a contratação em comissão para cargo com funções de natureza essencialmente técnicas é nula por vício de forma e de ilegalidade do objeto decorrente da manifesta violação ao princípio do concurso público estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, artigo 2º da Lei 4.717/65, considerando que a contratação em comissão para cargo com funções de natureza essencialmente técnica, burocrática ou operacional caracteriza, ao menos em tese, a prática de ato de improbidade administrativa, prevista no artigo 11, inciso 1º e 5º da Lei nº 8.429/92, por ofensa a princípios da administração pública. Considerando que o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, faculta ao Ministério Público expedir recomendações administrativas aos órgãos de administração pública federal, estadual e municipal. O Ministério Público do Estado de São Paulo expede recomendação administrativa
ao excelentíssimo senhor prefeito de Pirapozinho para que, primeiro, inicie no prazo de 60 dias todas as providências legislativas e administrativas necessárias para a regularização do quadro de funcionários da Prefeitura de Pirapozinho, especialmente para que, sejam providos por livre nomeação apenas os cargos com funções típicas de direção, chefia e assessoramento, nos termos do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal e do artigo 115, inciso 5º da Constituição do Estado de São Paulo. B. Sejam providos por concurso público todos os cargos com funções essencialmente técnicas, burocráticas ou operacionais, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 115, inciso 2º da Constituição do Estado de São Paulo. Segundo, remeta à Promotoria de Justiça de Pirapozinho, no prazo de 60 dias a partir do recebimento da presente recomendação, cópias dos atos de exoneração dos atuais ocupantes dos cargos de provimento em comissão de assessor do diretor de Divisão Municipal de Desenvolvimento Econômico, encarregado de almoxarifado, supervisor de licitação, encarregado do setor de pronto-socorro municipal, chefe de cozinha piloto, coordenador comunitário do CDHU, agente do Banco do Povo, assessor do diretor da Divisão Municipal de Trânsito, assessor de orientação educacional, chefe de garagem municipal, chefe de limpeza pública, chefe de vigilância sanitária, chefe de corte e costura, chefe de obras, encarregado do centro de saúde, encarregado do departamento de cultura, encarregado do setor de odontologia e motorista de gabinete. Terceiro, abstenha-se, a partir do recebimento da presente recomendação, de efetuar novas contratações de pessoas em comissão para os cargos de assessor do diretor de Divisão Municipal de Desenvolvimento Econômico, encarregado de almoxarifado, supervisor de licitação, encarregado do setor de pronto-socorro municipal, chefe de cozinha piloto, coordenador comunitário do CDHU, agente do Banco do Povo, assessor do diretor da Divisão Municipal de Trânsito, assessor de orientação educacional, chefe de garagem municipal, chefe de limpeza pública, chefe de vigilância sanitária, chefe de corte e costura, chefe de obras, encarregado do centro de saúde, encarregado do departamento de cultura, encarregado do setor de odontologia e motorista de gabinete. 4. Remeta à Promotoria de Pirapozinho, no prazo de 60 dias, a partir do recebimento da presente recomendação, a qualificação completa e os endereços residenciais dos ocupantes dos cargos de assessor de Divisão Municipal de Desenvolvimento Econômico, encarregado de almoxarifado, supervisor de licitação, encarregado do setor de pronto-socorro municipal, chefe de cozinha piloto, coordenador comunitário do CDHU, agente do Banco do Povo, assessor do diretor da Divisão Municipal de Trânsito, assessor de orientação educacional, chefe de garagem municipal, chefe de limpeza pública, chefe de vigilância sanitária, chefe de corte e costura, chefe de obras, encarregado do centro de saúde, encarregado do departamento de cultura, encarregado do setor de odontologia e motorista de gabinete, para que, caso a presente recomendação não seja acolhida, sejam adotadas as medidas legais para anulação das contratações e a propositura de ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa em face dos agentes públicos responsáveis pelas contratações. Quinto, seja dada ampla publicidade a presente recomendação, com sua divulgação nos órgãos de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal, nos termos do artigo 27, inciso 4º da Lei Federal número 8.625, de 2 de fevereiro de 2003. Pirapozinho, 31 de maio de 2016, promotor de justiça Alexandre Mauro Alves Coelho. Próximo ofício. Itarorá do Paranapanema, 1º de agosto de 2016. Carta de agradecimento. Ilustre Senhor Presidente da Câmara, a Bíblia nos ensina a fazer o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Lucas 37:3. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio dessa expressar meus profundos agradecimentos a Vossa Senhoria, aos nobres vereadores, como também ao vereador Ivan Zocante, por ter relembrado na ocasião sobre a antiga ambulância, o quanto tempo ela fazia que estava aqui no distrito. O nosso agradecimento. Nesse momento em que a população já faz uso da nova ambulância, é motivo de muita satisfação,
pois essa casa analisou de uma maneira toda especial ao nosso pedido, enquanto a vontade de muitos é que esse dia não virasse realidade, mas a união de todos foi maior e o sonho virou realidade. Também não podemos deixar de agradecer ao senhor prefeito municipal Orlando Padovan por acatar o pedido feito pelos vereadores. E por fim desejo a todos um ótimo retorno sobre a proteção de nosso Senhor Jesus. Recebe os meus agradecimentos atenciosamente Cícero dos Santos, ao senhor presidente da casa. Concluído o expediente sem votação, passamos agora para o expediente com votação. Requerimento de pesar. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja constado nos anais do trabalho deste legislativo voto de profundo pesar pelos seguintes falecimentos: Senhora Maria Elizabeth de Lourenço Barreto, Senhora Carmelinda de Oliveira Silva, Senhora Cátia Fernanda Borges e Senhor Cícero Luiz da Silva. Requeremos ainda que seja mantido 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma desta edilidade aos extintos e que seja dado conhecimento às famílias enlutadas pelo infausto acontecimento. Edifício Vereador Vicente Pelim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade, 1º de agosto de 2016, assinam todos os senhores vereadores. Peço a todos para que de pé possamos manter 1 minuto de silêncio. Vamos agora da leitura aos novos projetos protocolados na Secretaria da Casa. Interessado, Prefeito Municipal. Assunto, projeto de lei número 035/16/16, de autoria do Executivo. Dispõe sobre. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Projeto de lei número 35, de 26 de julho de 2016. Dispõe sobre o turismo, Poder Executivo Municipal, abrir no orçamento vigente, crédito adicional especial e dar outras providências. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na contadoria da Prefeitura um crédito adicional especial na importância de R$ 53 mil, distribuído as seguintes dotações: Poder Executivo, Divisão de Cultura e Abastecimento, Divisão de Cultura e Abastecimento. Outros serviços de terceira e pessoa jurídica. Artigo 2º. O crédito aberto... O artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação, de conformidade com a Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pirapozinho, 26 de julho de 2016. Prefeito Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Próximo projeto tem como interessado o Prefeito Municipal. Assunto, projeto de lei número 036/16/16, de autoria do Executivo. Dispõe sobre. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências.
prefeito do município de Pirapozinho, estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.219.000, distribuídos as seguintes dotações: Gabinete do Prefeito e dependências, R$ 30.000. Despesa com propaganda oficial, R$ 30.000. Divisão de administração, R$ 10.000. Divisão de educação, R$ 30.000. Manutenção da educação, ensino básico, R$ 100.000. Manutenção da educação, ensino básico, R$ 100.000. Divisão de educação, R$ 50.000. Divisão de cultura, esporte e lazer, R$ 30.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 10.000. Manutenção do Fundo Municipal de Assistências, R$ 15.000. Manutenção do Fundo Municipal de Assistência, R$ 50.000. Departamento de Saúde, R$ 20.000. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, R$ 20.000. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, R$ 100.000. Vigilância Sanitária, R$ 40.000. Divisão de Agricultura e Abastecimento, R$ 8.000. Divisão de Obras e Serviços Públicos, R$ 100.000. Manutenção da Divisão de Obras e Serviços Públicos, R$ 15.000. Manutenção da Divisão de Obras e Serviços Públicos, R$ 400.000. Serviços da Dívida Interna, R$ 50.000. Grupamento de Bombeiros, R$ 11.000. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Manutenção do prédio da Prefeitura e dependências, R$ 134.000. Manutenção do prédio da Prefeitura e dependências, R$ 25.000. Divisão de Administração, R$ 15.000. Divisão de Educação, Ensino Básico, Fundeb, R$ 150.000. Manutenção do Ensino Básico, R$ 200.000. Divisão de Educação, Ensino Infantil, R$ 50.000. Manutenção do Ensino Infantil, R$ 250.000. Manutenção do Ensino Infantil, R$ 65.000. Divisão de Cultura, Esporte e Lazer, R$ 85.000. Manutenção do Consórcio Público, R$ 100.000. Reserva de Contingência, R$ 145.000. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Pirapozinho, 26 de julho de 2016, Prefeito Municipal Orlando Padovan. Referido projeto ficará à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Informa aos senhores vereadores que aqueles que quiserem fazer uso da palavra deverão se inscrever no livro antes do final da leitura do próximo projeto. Interessado, Prefeito Municipal. Assunto: Projeto de Lei número 037/16/16, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar na importância de R$ 650.000, distribuído as seguintes dotações: Divisão de Educação, R$ 100.000. Divisão de Educação, Ensino Infantil, R$ 30.000. Departamento de Saúde, R$ 100.000. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, R$ 20.000. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e outros R$ 400.000. Artigo 2º. O crédito aberto, o artigo anterior, será coberto por excesso de arrecadação de conformidade com a Lei Federal número 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pirapozinho, 26 de julho de 2016, Orlando Padovan, Prefeito Municipal.
referido projeto ficará à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Ivan Zocante, para que assuma essa presidência, a fim de que eu possa fazer uso da palavra. Alô. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, vereador Ivan Zocante, primeiro secretário, vereador Berbete, segundo secretário, vereador Lucas, nobres vereadores, funcionários desta casa, público que nos acompanha das galerias e principalmente aqueles que nos ouvem através do site da Câmara, nas ondas da Rádio Novo Milênio e também com as imagens da nossa TV Câmara. Uso a tribuna apenas para desejar aos vereadores um bom retorno depois do recesso parlamentar, vereador Ivan, desejar a todos um segundo semestre de trabalhos legislativos com sucesso e também para esclarecer para a população de Pirapozinho que as sessões continuam com a transmissão assegurada não só pela nossa TV Câmara, mas também pela rádio Novo Milênio e também pelo site da Câmara. E para isso a mesa diretora estudou o caso, sendo que nós não tínhamos essa transmissão nas últimas, pelo menos nas últimas 2 legislaturas, por não entenderem serem cabíveis neste período. No entanto, a mesa diretora, preocupada em continuar transmitindo para a população o trabalho do Legislativo, fizemos a solicitação de um parecer para o nosso procurador jurídico, que detalhadamente confirmou o nosso entendimento da legalidade da transmissão da sessão, tanto via rádio quanto através do site da Câmara, nossa TV Câmara, e também o áudio do site da Câmara, no intuito de continuar prestando à comunidade os esclarecimentos e as prestações de contas do Poder Legislativo. Em mãos desse parecer, fizemos questão de distribuir a todos os vereadores, comunicando dessa legalidade da transmissão e que serão transmitidas durante todo o processo, e também salientando que cada vereador, ao fazer uso da tribuna, se assim o quiserem, e também ao se manifestar nas ocasiões de comentários, de indicações e dos requerimentos, tem que ter atenção às leis e proibições do período eleitoral, para não incorrerem, isso todos nós, em crime eleitoral. Cada um será responsável se assim o fizerem. Também expressar para todos aqueles que nos ouvem que o que levou essa decisão dessa mesa diretora, formada por mim, vereador David Santos como presidente, vereador Ivan Zocante como vice-presidente, vereador Zé Maria Berbete como primeiro secretário e vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani como segundo secretário, foi o fato de que o trabalho legislativo não para com o período eleitoral. Todos nós sabemos que entraremos dia 16 oficialmente em campanha eleitoral. Todas as cidades enfrentarão campanha eleitoral. No entanto, o trabalho parlamentar, a Câmara, ela não para. Tanto é que a própria lei não exige que nós nos afastemos de nossas funções. Então, estaremos aqui fazendo o nosso trabalho, votando os projetos, apresentando nossos requerimentos e indicações, e a população continuará acompanhando, não o trabalho desses vereadores em si, mas o trabalho da Câmara Municipal. Então, minha fala aqui é para deixá-lo ciente de que estaremos transmitindo os trabalhos parlamentares, desejar mais uma vez a todos os vereadores um segundo semestre de excelentes trabalhos e cumprimentar a população, reafirmando o compromisso desta casa em atender todos os cidadãos quando assim o desejarem, e também salientando que todas as informações do nosso trabalho estão disponíveis no site da Câmara, o www.câmara.leg.br.
câmarapirapozinho.sp.gov.br. Mais uma vez, www.câmarapirapozinho.sp.gov.br. Agradeço a cada um dos senhores e tenham todos uma boa noite. Continuemos a sessão. A presidência agradece as suas palavras e o parabeniza pela bonita explicação e o convida para que reassuma o seu assento. Vamos passar para a primeira parte da ordem do dia. Desculpe, para a segunda parte da ordem do dia. Pelo fato de não termos requerimentos nem indicações, já iremos para a segunda parte da ordem do dia. Dando sequência à segunda parte da ordem do dia, o item 1 da pauta dos senhores, veto total ao decreto legislativo número 024/16/16, de autoria do vereador David Santos, dispondo sobre autoriza a inserção de alimento no cardápio de merenda escolar dos estabelecimentos que integram a rede municipal de ensino e da outras providências. Vou colocar em única discussão e votação nominal o veto total ao decreto legislativo número 024/16/16. Está em discussão. Não havendo quem discuta a matéria, está em votação. Aqueles que aprovam a manutenção do veto continuam como estão. Os contrários, portanto, os que rejeitam o veto, queiram se levantar. Com 5 votos para manutenção e 5 contrários ao veto, essa presidência se manifesta. Contrário ao veto, portanto, o veto está rejeitado. Com 6 votos contrário ao veto. Item 2. Existe 3 requerimentos de urgência solicitando a análise e votação dos projetos de lei número 035, 036, 037/16/16. Está em discussão os requerimentos de urgência que solicitam votação emergencial dos projetos. Ninguém usando a palavra, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. 5 votos favoráveis, 5 votos contrários ao requerimento. A presidência manifesta contrário ao requerimento. Sendo assim, requerimentos de urgência rejeitado. Os projetos seguem para análise das comissões. Nada mais havendo na pauta dos trabalhos e com a proteção de Deus, a presidência encerra essa sessão ordinária. Muito obrigado.